Quem pode colocar a mão no coração? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ministre, que nos ensine hoje a sua palavra. Que venha a revelação hoje do alto. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, esse coração é seu. Ele está aberto para ouvir a tua voz. Nós queremos muito que o Senhor nos ministre. Tu és bem-vindo, tu és desejado, tu és querido nesse lugar. Espírito Santo, transforma o meu interior, porque eu sei que se eu mudar por dentro, tudo pode mudar por fora. Toda a honra e glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Quem pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Se você acompanhou esses dias na rede social, você está atento de que hoje estamos dando uma ênfase especial a respeito de uma festa chamada Hanukkah. Uma festa que é da cultura judaica. É uma festa que fala a respeito de um tempo milagroso que o povo de Israel passou. E é uma festa que é celebrada justamente nessa época de dezembro, em todas as comunidades judaicas. E aí você pode pensar, mas eu não sou judeu. Aí você deve pensar da seguinte forma. A Bíblia diz que o verdadeiro judeu é aquele que tem um coração convertido a Jesus. E nós precisamos lembrar de que nós somos um povo que deve honrar a Israel. Deve honrar o povo judeu, porque tudo que nós temos hoje de bênção espiritual é por causa dessa nação. Se Israel não existisse, nós não estaríamos aqui hoje. Como assim, pastor? Bem, lembre-se comigo. Qual é o nome do seu Senhor e Salvador? Qual é o nome dele? Jesus. E ele está onde? Está no seu coração, sim ou não? Então você sabia que Jesus é judeu, né? E o maior judeu que já existiu é o que está dentro de nós. Israel deu o Messias, que era deles, para as nossas vidas. Tudo que nós aprendemos na Bíblia não é a história da Espanha, não é a história da Itália, não é a história de nenhum outro continente, é a história de Israel. Nós celebramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os profetas que nós lemos hoje, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles judeus, todos eles profetas para o povo de Israel. Os apóstolos que nós lemos e vemos a história deles, todos eles judeus, ou seja, a igreja é devedora à nação de Israel. E nós temos que cultivar esse amor a Israel, amor ao povo judeu e amor às coisas de Deus através desse povo. Inclusive, já tem uma notícia boa para aproveitar, que o ano que vem nós vamos ter a nossa caravana para Israel e para Jerusalém. Amém? Sonhe com isso, sonhe com isso, porque Deus pode levar você sim. Tudo é possível ao quê? Crer. Tem algum crente hoje de manhã aqui? Não. Amém. Imagine você sendo mergulhado no Rio Jordão, né, abençoando você naquele lugar. Vai ser maravilhoso. E aí a gente viaja nessas caravanas e a gente vai para os lugares onde a gente lê na Bíblia, onde Jesus fez milagres, aonde Josué venceu uma batalha, tantas histórias. E tudo isso vem não só desse povo, mas dessa cultura, da cultura da fé, da cultura de buscar a face de Deus e conhecer o Senhor. Então somos agradecidos. E esta festa, chamada Hanukkah, é uma festa judaica. E celebrar uma festa judaica não significa que você está virando judeu. O que significa é que você honra a história. E você reconhece o Deus de Israel como seu Deus. E essa festa, ela tem uma história incrível. E nós precisamos aprender, precisamos conhecer mais sobre as Escrituras. Primeiro ponto que eu queria falar sobre festas bíblicas é que nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Ele ama festa. Já dizem que Deus é brasileiro. Se ele é brasileiro, eu acho que ele é baiano, porque ele gosta de festa. A Bíblia diz que ele deu 7 festas para o povo de Israel celebrar. E em todas as festas ele diz assim: eu quero que seja feriado, eu quero que vocês cantem, dancem, comam bastante,
Celebrem os atos milagrosos que ele realiza, ou que ele realizou, ou que ele vai realizar. Todas essas festas, são 7, como Páscoa, como Tabernáculos, Pentecostes, trombetas, são as festas do Senhor. Porém, além dessas 7 festas, que não são de Israel, Deus disse, são minhas festas, as festas, quem pode dizer, são de Deus? Deus convidou Israel para participar da festa que é dele, como hoje Ele está convidando você também. Além dessas 7 festas, existem mais 2 que se tornaram festas culturais de Israel, que é a festa de Purim e a festa de Hanukkah. A festa de Purim está baseada no livro de Esther. Lembra da rainha Esther? De como Deus operou um milagre de livramento no meio daquele povo? Está aí na Bíblia. E aquilo se tornou um dia histórico para o povo de Israel. Hanukkah é semelhante. Houve um dia na história de Israel que algo tão significante aconteceu que eles marcaram aquela data como se fosse 7 de setembro. Uma data que deveria ser lembrada por gerações de um milagre que aconteceu. O que foi então que aconteceu nesse dia? Especificamente no calendário judaico, no dia 25 do mês judeu chamado Kislev, que é nessa época de dezembro. Quando a gente pensa em Hanukkah, ou estuda sobre Hanukkah, de imediato nós não vamos encontrar na Bíblia o momento em que isso aconteceu. Por quê? Porque foi justamente no período que nós chamamos interbíblico que Deus interveio e trabalhou na nação de Israel. Quando eu era menino, eu lembro que as Bíblias antigas, elas tinham 4 folhas em branco, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso era proposital, porque foi conhecido como o período do silêncio, em que durante 400 anos, não houve um profeta que se levantou em nome de Deus para falar ao povo de Israel. O último foi Malaquias, e ali terminou o Velho Testamento, 4 folhas em branco, referentes a 400 anos, uma folha para cada 100 anos, até que apareceu João Batista como o próximo profeta, anunciando a chegada de Jesus Cristo. E aí começa a história do Evangelho. Mas foi justamente nesse período de silêncio que Deus operou uma grande maravilha para o povo. E eu vou compartilhar um pouco essa história com você. Inclusive eu lembro de uma canção que diz assim, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Vamos dizer juntos? Deus sempre está trabalhando. Ainda que nós não vemos, mas Ele está agindo, Ele está operando. Mais ou menos, cerca de 180 anos antes de Jesus nascer, o povo de Israel vivia uma certa liberdade religiosa. Eles poderiam adorar a Deus, apresentar seus sacrifícios no templo, eles poderiam estudar a Torá, que é a Bíblia do Velho Testamento, eles poderiam viver com certa liberdade de fé, mas ainda estavam debaixo de uma regência política de um império chamado Seleucida, que era o império dos sírios. Para quem gosta de história vai lembrar bem disso. Quando o império grego se dividiu em 4, muitos reis começaram a aparecer, e um desses reinos foi o reino dos sírios. E a Síria, então, exercia domínio político sobre essa região de Israel e da Palestina. E eles pagavam tributos, como era normal em qualquer império. Só que, justamente nessa época, 170, 180 anos antes de Jesus nascer, levantou-se um rei, um imperador louco, assim, doido. Ele se achava Deus, ele se achava o máximo, tanto que o nome dele era Epifânio, que significa o grande, o magnata, o magno, o altíssimo. O nome dele era Antíoco. Quando ele subiu ao poder, ele tinha ódio do povo judeu. Ele tinha raiva da fé judaica. E ele queria fazer de tudo para exterminar esse tipo de manifestação de fé.
E ele aproveitou o momento em que ele assumiu o poder para oprimir Israel. E ele começou a estabelecer leis de que o povo de Israel tinha que aprender a cultura grega. E começou a helenizar o povo de Israel. Eles tinham que aprender sobre os deuses olímpicos. Eles tinham que aprender sobre os filósofos da Grécia. Eles tinham que abandonar a prática deles. E proibiu o estudo da Bíblia, do Velho Testamento. Proibiu a leitura dos profetas. Proibiu o sacrifício, que para o povo judeu, o mais importante para eles é poderem ir ao templo e oferecer um sacrifício a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Ele disse que não podia fazer isso acontecer. Obviamente teve muita resistência. O povo judeu não estava se entregando assim facilmente. Aí ele tomou a decisão de invadir a cidade. E ele pegou o exército, desceu até Israel, entrou em Jerusalém e arrebentou com todo mundo. Foi um extermínio, uma matança, um dos dias mais sangrentos da história de Israel. Só que ele fez algo pior. Ele invadiu o templo em Jerusalém, pegou o altar de Deus, jogou no chão, ergueu um novo altar para o deus olímpico chamado Zeus. E pegou um animal, especificamente um porco, e sacrificou um porco no altar de Zeus, dizendo que esse agora era a prática que eles tinham que ter. E ele escolheu justamente um animal que, de forma cerimonial, para os judeus é impuro, porque judeu ortodoxo até hoje não come porco. E ele escolheu um porco justamente para sacrificar dentro do templo. E contaminou o templo de Deus com ídolos. E fez algo ainda pior. Ele entrou no templo e se autodeclarou Deus, dizendo que se alguém tinha que ser honrado e reconhecido, tinha que ser ele. Bem, isso criou uma situação crítica na nação. A base, o centro da fé deles está invadido por ímpios, gentios, um altar de Zeus, imagens de ídolos, porcos sendo sacrificados dentro do templo. Isso gerou uma revolta muito grande. Um homem, movido por indignação, começa a levantar-se e dizer: nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos permanecer calados. Nossa fé não pode ser pisada dessa maneira. Não podemos ficar orando de forma escondida. Nós temos que voltar a adorar a Deus. Nós temos que voltar a ter a nossa liberdade e expressar nossa fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí esse homem chamado Matatias se levantou, ele era um sacerdote, e começou a levantar um exército para batalhar contra o exército dos sírios. Final da história, ele acabou morrendo. E o filho dele, caçula, chamado Judá, assumiu essa nova guerrilha. Só que, nesse momento, todos que se juntaram a Judá eram pessoas do campo. E o que aconteceu foi o seguinte: esse povo que não era treinado em guerra, esse povo que não tinha experiência militar e que não tinha nem armamento, eles foram com enxadas e com cajados de pastores, de varas de pau, e eles foram contra o exército outra vez, e dessa vez eles venceram. Eles triunfaram de uma forma milagrosa. O exército da Síria foi derrotado, foram expulsos de Jerusalém, e ali eles puderam entrar no templo outra vez, pegar o altar de Zeus, jogar fora, quebrar os ídolos das imagens, jogar fora do templo, e começaram a literalmente fazer uma lavagem no templo. A história diz isso. Qualquer enciclopédia você vai poder pegar mais detalhes sobre esse momento. E eles lavaram as escadas, lavaram os corredores, lavaram os pátios, limparam tudo que tinham, purificando o templo e dedicando outra vez para o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E é por isso que é conhecido como a festa de Hanukkah, porque eles celebram o dia em que eles reconquistaram o templo e dedicaram a Deus o templo outra vez. Porque Hanukkah, no hebraico, significa dedicação. O que significa?
significa consagrar, separar para Deus. Quantos aqui já fizeram isso? Por exemplo, você comprou um apartamento ou se mudou para um lugar novo e você não sabia quem morou lá, você não sabe o que aconteceu lá, e você pegou o seu apartamento ou sua casa e ungiu com óleo e dedicou ao Senhor. Alguém já fez isso ou não? O que você fez? Você separou para Deus. Às vezes um carro. Você comprou um carro usado, sei lá que aonde esse carro já foi, o que já fez, quem já andou aqui dentro. Sabe uma coisa? Eu quero pegar meu carro e dedicar, santificar. O que você fez? Você fez um ato de Hanukkah. Na sua casa, você fez um ato de Hanukkah no seu carro. E ainda mais, quantos aqui hoje podem dizer: eu já sei muita coisa que eu fiz na minha vida, mas já é passado. Eu quero que Deus perdoe e esqueça. Eu agora estou dedicado a Deus, sim ou não? Então, literalmente, eu e você somos um Hanukkah para Deus. Porque Hanukkah significa dedicar ao Senhor. Ok? Bem, nesse instante, o primeiro milagre já tinha acontecido. Vencer um exército militar. Tomar de volta a cidade, tomar de volta ao templo. Mas a história continua a dizer de que quando eles estavam fazendo a busca da limpeza e da purificação, lá no cantinho de algum quarto do templo, eles encontraram um pote de azeite. E aquele azeite era o azeite separado para iluminar o grande candelabro do templo chamado menorá. Todo mundo aqui já viu uma menorá, aquela lâmpada de 7 hastes. E aquela lâmpada representava a luz de Deus para Israel. E, obviamente, ela estava apagada, ela estava em desuso, e eles quiseram outra vez acender a menorá. E quando pegaram um pote, o azeite da menorá era um azeite diferente de todos os demais. Não era um azeite de cozinha, não era um azeite de salada, não era um azeite para fazer sabão, não era azeite de mais nada, era o mais puro, era a primeira prensa, e depois de juntar aquele óleo, um extra virgem, separado ali, era dedicado, tinha um processo de cerimônia que eles faziam para dizer: esse óleo é dedicado a Deus, ele não vai ser usado em mais nada, ele vai ser só para menorá. E aí eles selavam o pote, e o sumo sacerdote tinha um anel, e ele pegava aquela cera derretida e marcava o pote com um selo conhecido Kohen Gadol, que significa do sumo sacerdote, e ele marcava o óleo dizendo: esse óleo é o puro, esse óleo pode ser usado para a lâmpada, para o candelabro. Então eles acharam esse pote. Então o que eles fizeram? Preencheram as hastes e acenderam a menorá. Só que a história conta de que aquele pote só tinha óleo suficiente para um dia, para consumir só para um dia. Mas mesmo assim eles decidiram iniciar o processo de dedicação a Deus acendendo a menorá. E eles foram para o campo. E os sacerdotes tinham que selecionar as azeitonas, tudo tinha um processo. E aquele processo de pegar o azeite, de pegar as azeitonas, selecionar, fazer a primeira prensa naquela pedra de moinho, e todo o processo ia se levar quase uma semana para poder ele estar preparado, selado, santificado para ser usado dentro do templo. Então o que ia acontecer naturalmente? O primeiro pote encontrado ali, o único pote, ia acabar o óleo e ia apagar a menorá de novo, ia esperar 6, 7 dias para que o óleo chegasse de novo e pudesse acender a segunda vez. Só que algo aconteceu. O segundo milagre de Hanukkah aconteceu. Quantos aqui lembram da história de Deus multiplicar pão e peixe? Lembra disso na Bíblia? Pois é. Só que nessa época, Deus multiplicou o azeite. Porque eles dizem que aquele azeite não acabou. Em vez de acabar em 24 horas, a menorá continua acesa. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. É igual uma vez que eu estava na reserva e eu estava orando para o carro não parar. E eu não sei como eu consegui chegar num lugar, eu acho que eu estava dirigindo pela fumaça do combustível, né? Pelo gás do combustível, literalmente, pelo cheiro ali. E um milagre aconteceu. E aquele menorá não apagou, ele ficou uma semana acesa, que foi o tempo suficiente deles retornarem com novo azeite para encherem outra vez
um candelabro e a lâmpada de Israel continuar acesa dentro do templo. Então, esses dois fatos marcaram a história. Aí alguém pode pensar e dizer assim, mas o que isso tem a ver com a gente? Bem, se tem a ver com Jesus, tem a ver comigo e tem a ver com você. Ele disse, mas como assim? O que Jesus tem a ver com isso? Ah, ainda bem que você perguntou. Vamos para João capítulo 10 e veja esse texto aqui. Ao a gente ler esse texto, muita coisa vai fazer sentido para você. Porque se nós não entendêssemos o contexto, nós íamos olhar as palavras de Jesus e a gente ia dizer, poxa, que legal, que bacana, muito bom isso aqui. Mas agora vai fazer muito mais sentido o que ele estava falando. João capítulo 10, a partir do versículo 22. Quem achou? Posso ler? João capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação. Qual é a festa? Em hebraico, o que é? Hanukkah. E eles estavam onde? Em Jerusalém. Era inverno, ou seja, dezembro agora. No Brasil é verão, mas lá no hemisfério norte é inverno. E Jesus estava em que lugar, irmãos? Versículo 23. Ele estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. O que me chama muita atenção aqui é o seguinte. É que justamente na festa de Hanukkah, Jesus não estava na Galileia, curando gente. Ele não estava em Samaria, tentando converter gente. Jesus estava na Judéia. Além da Judéia, Jesus estava na cidade, qual é? Jerusalém. E em toda a cidade, ele podia estar em tanto canto. Aonde é que Jesus decidiu ir no dia da festa de Hanukkah? No templo. Então agora Jesus está no epicentro da festa, onde está todo mundo ali celebrando, cantando e sentando com a meninada, todo mundo. Você pode imaginar as crianças assim em círculos e os pais contando a história de Judas Macabeu, de Judas, que é conhecido como Martelo, que levantou com uma guerrilha de camponeses e conseguiu vencer o exército de um louco chamado Epifânio, que entrou no templo dizendo que era Deus e profanou o templo sacrificando porco. E eles estão contando essa história e estão revivendo, porque a tradição era oral, de pai a filho, de filho a neto, e vai contando a história dos milagres de Deus, de como a menorá foi acesa e ela não se apagou, e a lâmpada de Israel está brilhando até hoje. E dentro daquele contexto, Jesus vai até a festa e ele celebra a festa da dedicação. Você sabe que Jesus não tinha papa na língua, né? Se ele quisesse falar, ele falava. Se ele quisesse dizer, isso aqui é do demônio, ele falava. Se ele dissesse, isso aqui não tem nada a ver com meu pai, ele ia dizer. Porque Jesus não tinha problema para olhar e dizer o que estava errado. Quantas vezes Jesus olhou e chamou gente de hipócrita, chamou líder religioso de sepulcro caiado? Quando ele via algo errado, ele falava. Mas ele não falou nada contra a história de Hanukkah. Ele não falou nada contra esse feriado. Ele não criticou. Ele não condenou as pessoas ali. Pelo contrário, teve um dia que Jesus fez um ato de Hanukkah no templo. Quando ele entrou e viu um bocado de cambistas e um bocado de gente vendendo coisa dentro do templo, o que ele fez? Pegou o chicote e começou a bater em cima das mesas, derrubou a mesa e ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus estava fazendo naquele dia? Hanukkah. Ele estava dedicando o templo a Deus. Isso aqui está errado. Ele denunciou. Mas aqui nesse dia, ele não falou nada, pelo contrário. Ele falou coisas aqui muito fortes. Então agora está Jesus caminhando, visualize isso comigo. Aqui está Jesus caminhando em Jerusalém, está lotado de gente o templo. O inverno está frio, o pessoal está coberto, todo mundo com roupa, né, sobre os ombros, mas eles estão ali celebrando a festa e contando a história dos macabeus, de como eles venceram o exército dos sírios. Bem, de repente eles reconhecem Jesus. Olha ele ali! E ninguém aguentou.
o pessoal foi até Jesus e fizeram a seguinte pergunta. Olha agora o versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Ok. Olha que coisa muito interessante. Eles estão vivendo um contexto de história de que um homem se levantou chamado Judá e conseguiu libertar o povo de uma opressão de um governo político, de um governo dos sírios. Ok? Só que enquanto eles estão celebrando uma libertação que aconteceu lá atrás, eles, durante a própria celebração, eles estão debaixo de uma opressão política, só que de outro império. Qual é o império que está governando Israel nessa época? O romano. Então eles estão inconscientemente ou conscientemente clamando por alguém que vai ser um novo Judas Macabeu. Alguém que vai se levantar para retirá-los daquela opressão política, daquela opressão que eles estão vivendo ali em Jerusalém, em Israel. E quando olham para Jesus, eles dizem: você é o novo líder? É você mesmo? Até quando você vai nos deixar curioso? Até quando você vai manter esse suspense? Você vai assumir a liderança da nação e nos libertar desses romanos ou não? Você é o novo Judas Macabeu? Você é o martelo que vem esmiuçar realmente esse governo romano? E Jesus olha e responde assim, versículo 25. Eu já disse a vocês, mas vocês não creem. As obras que eu realizo, eu estou realizando em nome do meu Pai. Essas obras falam por mim. Continue. Mas vocês não, porque não são minhas ovelhas. Ok, parar aqui. Por que Jesus está citando isso? Jesus está dizendo: você quer saber se eu sou o Cristo? Você quer saber se eu sou o Messias? Eu já dei provas. Os meus milagres falam por mim. Você não vê os meus milagres? Não é o suficiente para você acreditar que eu sou de Deus? Que eu sou enviado de Deus? E Jesus começa a confrontar. Como você pode acreditar no milagre que você não viu? Você está aqui celebrando o milagre de um óleo que multiplicou. Você crê pela fé, mas você não estava lá para ver. Você crê num milagre que você nunca viu. E eu estou realizando milagres na sua frente e você não crê? Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas. Ele não falou liderados, ele não falou discípulos, ele usou a expressão ovelha, animais do campo. Judas Macabeu, a quem vocês estão reconhecendo e lembrando hoje, ele tinha pessoas do campo que seguiram ele. Ele tinha ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Por quê? Ele responde o versículo, ele continua dizendo, o próximo versículo: porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas o quê? Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Não tem governo, não tem político, não tem opressão, não tem nada. Se está na minha mão, essas ovelhas serão protegidas e guardadas. Versículo 29. Meu Pai foi quem me deu essas ovelhas, e Ele é maior do que todos nós. Ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Uau! No momento em que Jesus diz: você quer que eu seja o seu líder, mas você não quer me seguir. Você quer que eu seja o seu libertador, mas você não quer ouvir minhas palavras. Você quer que eu te abençoe, você quer que eu te liberte, que eu faça tudo por você, mas você não quer ser fiel e ser meu seguidor. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas seguem a minha voz, e eu dou a vida por elas, e elas serão recompensadas por me seguirem. E quem me deu essas ovelhas foi o meu Pai. Ninguém pode arrancar uma ovelha minha da minha mão. Se está aqui, está protegido para sempre.
Não tem Roma, não tem Grécia, não tem Síria, não tem nada. Ninguém pode arrancar da minha mão. Ela está guardada. Foi Deus que me deu, e eu e o Pai somos um. No momento em que ele diz, eu e o Pai somos um, eles entenderam o que Jesus estava falando. Eles pegaram em pedras e queriam matar Jesus naquela hora. E no momento que eles fizeram isso, Jesus pergunta e diz assim, veja lá, versículo 32. Eu lhes mostrei muitas boas obras por parte do meu Pai. Por qual desses milagres vocês querem me apedrejar? Versículo 33. Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e você se apresenta como? Você se apresenta como? Eles entenderam que quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo que ele também era Deus, como o Pai é Deus. Jesus poderia ter feito essa declaração em qualquer outro momento dos 3 anos e meio da vida dele pública. Mas ele fez a declaração na festa de Hanukkah. Por quê? Porque eles estavam ali lembrando de um louco que entrou no templo e sacrificou um porco e disse que ele era Deus. Mas agora vem um que realmente não só é filho de Deus, mas é Deus como o Pai dele. E ele agora entra no templo e ele diz, mas quem vai ser sacrificado vai ser eu. Mas todos aqueles que crerem em mim terão vida eterna. E Jesus confronta o pessoal na mesma medida da história que eles estão lendo. Eles estão celebrando milagres de azeite multiplicado. Jesus está falando de milagres que eles viram na frente dos olhos dele. Eles estão celebrando um líder que os libertou. Jesus está dizendo, mas a verdadeira libertação que você precisa não é política. Você precisa de uma libertação espiritual. Não adianta você ser livre por fora, mas ser preso por dentro. Não adianta ser rico por fora, mas ser pobre por dentro. Não adianta você querer ser liberto fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente você ainda está atado. Eu vim trazer uma libertação, primeiro interior. Mas a Bíblia ensina que quando Jesus voltar, a segunda vinda dele, então aí sim será uma libertação material, aonde ele vai nos libertar de toda opressão humana, porque não vai ser governo mais dos homens, vai ser o reino dos céus descendo na terra, e a Bíblia diz que ele reinará na terra por 1000 anos, para a glória do Senhor Deus. Ele voltará como rei, ele veio como Salvador, mas ele vai retornar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nesse instante, Jesus traz todas as alusões da festa, mas tentando trazer luz e revelação de quem ele era. E nesse momento, quando a gente celebra a festa, quando a gente separa um domingo para lembrar do Hanukkah, não é porque estamos judaizando a igreja. Não, é porque estamos reconhecendo que o Deus que operou em Israel é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas. Aprendendo pela história que se Jesus honrou a festa, eu também quero honrar. Que se Jesus fez algo na festa, eu quero entender o capítulo 10 de João. Eu preciso conhecer as Escrituras, porque eu preciso recordar qual é a mensagem principal, o que a festa de Hanukkah pode me ensinar em 2018, no século 21. Muito simples. Se a festa de Hanukkah é para celebrar que o templo um dia foi contaminado, mas o templo foi dedicado a Deus outra vez, eu preciso lembrar de que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é casa de Deus. E celebrar Hanukkah é dizer, esse corpo é dedicado ao Senhor Jesus Cristo. E quando o inimigo tenta invadir esse corpo com pensamentos ruins, com derrotas, com fracasso, quando o inimigo tenta invadir esse corpo, trazendo tristeza, depressão, trazendo mágoas, quando o inimigo tentar invadir esse corpo, tentando trazer doenças e enfermidades, você celebra Hanukkah e diz, o Deus que libertou o povo judeu lá, o Deus que Jesus representou, o Pai dele em Jerusalém, é o Deus que eu sirvo hoje. E tudo
que o inimigo está tentando contaminar aqui dentro, Deus vai arrancar da minha vida, e a minha vida será dedicada ao Senhor. Por isso que eu creio que esse culto é um culto de Deus curar você de doença, curar você de enfermidade, tirar tristezas, tirar depressão, tirar pensamentos errados, tudo que o inimigo está tentando invadir esse templo. Entregue a Deus hoje, porque você pode sair daqui completamente livre e dançar e festejar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele fez milagres lá, ele faz milagres aqui. Deus é assim. Nosso Deus faz milagres até hoje. Amém ou não? Mas também celebrar o Deus da multiplicação, que diz: esse óleo nunca vai apagar, essa lâmpada jamais vai apagar, essa lâmpada jamais vai apagar, esse óleo não vai acabar. E esse óleo é a presença de Deus, é a unção do Espírito Santo, aonde Ele está dizendo: eu vou multiplicar a unção na sua vida, eu vou multiplicar a minha presença sobre a sua vida, eu vou multiplicar a minha glória sobre a sua vida. E aonde você for, você vai ser uma menorá, aonde você estiver, você vai influenciar, aonde você for, você vai iluminar, porque a minha luz estará em você, e você pode ir para o lugar mais tenebroso, mas a luz sempre vai prevalecer, a glória de Deus sempre vai prevalecer na sua vida. Celebrar Hanukkah é você dizer: eu sou ungido, eu estou com o óleo de Deus sobre a minha vida, e esse óleo não vai evaporar, esse óleo não vai acabar, o inimigo não vai roubar a unção na minha vida, porque eu fui chamado para ser luz, eu fui chamado para iluminar, eu fui chamado para ser uma influência, eu fui chamado para abençoar. E você hoje celebra ao Deus de Israel, que abençoou Jerusalém, que abençoou o povo judeu, e vai abençoar nossas vidas nesse culto, dizendo que Deus me chamou para ser uma luz nessa cidade, e eu vou cumprir meu propósito, eu vou cumprir minha missão, eu vou alcançar o destino que Deus tem para mim, e Deus será glorificado na minha vida, para a honra e louvor do nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Isso é Hanukkah. Quem pode dizer amém? Diga: eu tenho um chamado. Você é a menorá de Deus hoje. Eles olhavam para a menorá e diziam para as crianças: a menorá lá no templo, ela está acesa até hoje, filhos. E agora nós estamos esperando o filho de Davi, o Messias, chegar, para que ele seja essa luz para Israel. Porque para o povo judeu, o rei de Israel era a lâmpada da nação. É por isso que olhavam para Davi e diziam: Davi, já não é mais tempo de você ir para a guerra, fique aqui, porque se você morrer, a lâmpada de Israel vai se apagar. E eles olharam para Jesus e disseram: você é o filho de Davi? Você é o Cristo? Você é a lâmpada que não vai apagar nunca mais? Tudo isso em Hanukkah. Não são coincidências. Não são coincidências. Você é a lâmpada que terá azeite para brilhar para sempre. E Jesus diz: não só sou a lâmpada, eu não só sou filho de Deus, eu e os pais somos um só. Quantos aqui creem que a sua vida existe para ser dedicada ao Senhor? E quantos aqui desejam, sinceramente, que a sua vida seja luz e possa influenciar muita gente para o reino de Deus? Diga amém. Então eu convido você a ficar de pé nessa hora. E nós agradecemos ao Senhor. Vale a pena a gente conhecer a Bíblia. Vale a pena a gente entender mais sobre a história de Israel. Vale a pena a gente honrar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Reconhecer que o nosso Deus é o Deus de Israel. Ele nunca disse: eu sou o Deus de Roma. Ele nunca disse: eu sou o Deus da Itália. Ele nunca disse: eu sou o Deus de qualquer país. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Celebrar Hanukkah é reconhecer o Deus de Israel, que mesmo num tempo de silêncio, onde parece que nada está acontecendo, onde parece que o inimigo está ganhando vantagem, não está não. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Ele tem um momento certo.
Mas eu e você temos que ter atitude. Mesmo que parece que existe alguma desvantagem, nós temos que ter uma atitude de crer, de se posicionar, de lutar pela obra do Senhor. E quando Deus vê essa pegada, vê essa determinação, quando Deus vê esse esforço nosso de nos colocarmos em pé, como aquele homem no passado, foi lutar pela fé, ele foi lutar pelo templo, ele foi lutar pela adoração a Deus. Deus então foi com ele. E assim Deus será com você. Não fique intimidado, não fique cabeça baixa, como se o inimigo está batendo em você. Não, querido, se levante, porque no momento que você erguer a sua face, a Bíblia diz, por sobre os montes vem o meu socorro. Então é nesse momento que você eleva os olhos que o socorro do Senhor virá. E você vai ver o inimigo apanhar, porque Deus enviará seus anjos em sua direção. E a Bíblia diz que Ele trará livramento a ponto de nenhuma pedra vir nos fazer tropeçar no nosso caminho. Quem pode erguer os braços ao Deus dos livramentos? Ao Senhor que nos livra, ao Senhor que nos dá a vida, ao Senhor que nos dá a vitória. Não importa se parece que está em silêncio, não importa se você acha que o inimigo está tendo algum tipo de vantagem, é mentira. Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma guerra, e Ele não vai ter a primeira experiência. Não, você vai ter a sua experiência de vencer, de triunfar e de honrar o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hanukkah é dedicar a vida. Então quem pode dizer, eu dedico a minha vida para Jesus, eu dedico a minha vida para o Senhor? Deus, a minha vida é tua, esse corpo é teu, esse corpo é teu, esse é seu templo, essa é a sua casa, Senhor. Eu sou a sua casa, o Senhor habita em mim, eu sou o seu templo. Então em Hanukkah é o dia de dedicar o templo ao Senhor. O templo não é um prédio, o templo não é essa tenda, o templo é o nosso corpo, é a casa de Deus, é a morada do Espírito Santo. A casa de Deus somos nós. Então dedique a sua vida ao Senhor, dedique a sua vida ao Senhor, porque esse é o dia que Deus vai purificar esse templo, esse é o momento que Deus vai limpar esse templo. Deus vai tirar tudo que o inimigo tentou colocar, tudo que o inimigo invadiu você. Ele invadiu você com pensamentos ruins, com pensamento de morte, com pensamento de derrota, com pensamento de fracasso, que algo não vai funcionar, que a sua casa vai ruir, que seu casamento vai acabar. Hoje dedique seu templo para Deus, dedique a sua casa para Deus, que hoje o Senhor vai limpar e vai purificar. Ele vai salvar você, mas não só você, vai salvar toda a sua família, toda a sua casa. Não permita nada, não permita nada entrar na sua alma, não permita nada do inimigo entrar nessa casa. Seu corpo é casa de Deus, seu corpo é casa de Deus, seu corpo é casa de Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de perda, todo sentimento de derrota, todo sentimento de depressão, tudo na sua alma que o inimigo tentou plantar sementes, agora em nome de Jesus. Hoje essa casa é dedicada ao Senhor, hoje a sua vida é dedicada ao Senhor. Tudo que o inimigo tentou plantar no seu corpo, toda doença, todo cansaço, toda fadiga, todo estresse, toda enfermidade, agora em nome de Jesus, é momento dessa casa ser dedicada ao Senhor. E Deus purificar o templo dele outra vez, Deus purificar a casa dele outra vez. Veja Jesus crucificado nesse momento, veja o Senhor Jesus na cruz do Calvário, e a gota do seu sangue vai caindo do seu corpo, e esse sangue bendito é o preço da nossa libertação, é o preço da nossa dedicação. Esse sangue agora vem sobre a sua vida. Uma gota é suficiente, somente uma gota é suficiente sobre a sua vida. E imagine agora essa gota do sangue de Jesus caindo sobre a sua cabeça, e esse sangue agora começa a remover todo pensamento do inimigo, todo pensamento do diabo, todo pensamento de derrota, de fracasso. Agora o sangue de Jesus tira de dentro de nós, leva até a cruz do Calvário. O sangue de Jesus agora toca seu coração.
veja seu coração sendo tocado pelo sangue de Jesus. E todo tipo de emoção que veio do inimigo, seja de derrota, seja de depressão, de tristeza, de mágoa, que você há anos não consegue se livrar disso, o sangue de Jesus remove desse corpo. Por quê? Porque seu corpo é do Senhor, essa casa é do Senhor, seu templo é dedicado a Deus. É Hanukkah nesse dia. Eu declaro em nome de Jesus, todo sentimento depressivo, de morte, de suicídio, sai em nome de Jesus. Vai à cruz do Calvário nessa hora. Você é livre dessa perseguição hoje, em nome de Jesus. Nunca mais você vai sofrer disso, para a glória de Deus Pai. Veja o sangue de Jesus caindo sobre a sua vida, arrancando isso de você e sobre o seu corpo. Veja o sangue de Jesus tocando agora seu corpo. Toda doença vai à cruz do Calvário, toda enfermidade vai à cruz do Calvário. Que venha o seu metabolismo vir ao normal, que o Senhor agora toque na sua vida. Todo colesterol alto, baixe em nome de Jesus. Todo açúcar alto, baixe em nome de Jesus. Qualquer tumor, saia em nome de Jesus. Todo câncer, saia em nome de Jesus. Vai à cruz do Calvário nessa hora, porque seu templo é casa de Deus, seu templo é morada de Deus. E hoje nós dedicamos esse templo ao Senhor. Hoje dedicamos essa casa para Deus. Hoje dedicamos nosso corpo ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas há outro milagre. O milagre do azeite que não acaba. Esse azeite é a unção de Deus sobre a sua vida. Que venha sobre você uma unção fresca, um óleo novo, um unguento novo, um perfume novo. Você é ungido, não se esqueça disso. Você é ungido, você é ungido, e Deus renova sobre você o azeite. Deus renova sobre você a unção nessa reunião. Deus agora renova sobre você e diz: você, minha filha querida, você, meu filho ungido, eu te envio para ser luz. Eu te envio para ser luz. Eu te envio como minha menorá. Eu te envio como minha lâmpada acesa. Não importa onde você trabalha, não importa onde você mora, você é minha luz. Você leva a minha luz para aquele lugar. Você é minha influência, meu ponto de influência. Eu te uso, eu te abençoo. Eu não só vou tocar você, mas vou usar a sua vida para tocar em outras pessoas. Você é um escolhido do Senhor. Celebrar Hanukkah é celebrar o meu corpo dedicado a Deus, essa casa santificada para Deus. Celebrar Hanukkah é declarar que eu creio na unção de Deus sobre a minha vida, que eu sou ungido para adorar, eu sou ungido para servir, eu sou ungido para fazer a obra do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te use poderosamente, que você viva completamente saudável, na alma, no corpo, no espírito. Que o Senhor nesse domingo de Hanukkah possa restaurar a unção sobre você, restaurar sobre você a sua missão, restaurar seu propósito, seu entendimento, restaurar o valor que você tem para Deus nessa cidade. Que o Senhor hoje renove esse óleo sobre você e te use poderosamente. Nenhuma doença alcança seu corpo, nenhuma doença emocional aflige sua alma, nenhum pensamento maligno domina sua mente, porque sua mente é de Cristo, sua alma é ungida com os sentimentos de Jesus, e seu corpo é sarado e curado para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe e use agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, amém e amém? Glória a Deus. Feliz Hanukkah. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que tenha sua semana de paz e vitória. E vou pedir a você abraçar algumas pessoas hoje e dizer feliz Hanukkah. Agora entendemos melhor o que é isso na Bíblia. João capítulo 10. Feliz Hanukkah. Diga assim: sua vida é dedicada a Deus. Sua vida é dedicada a Deus. Você não é do mundo. Diga para o seu amigo: você não é desse mundo. Você não é do mundo. Você não é do inimigo. Você é de Deus. Sua vida é dedicada ao Senhor. Você vai brilhar com a luz e o óleo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.